Já faz quase 10 anos que um homem despedaçado depois da perda precoce da sua esposa viu a sua cachorrinha sendo morta covardemente e que nós vimos o despertar da ira de um assassino implacável disposto a sacudir com as próprias mãos o submundo do crime de Nova York e revolucionar para sempre o gênero dos filmes de ação. Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, esse canal aqui foi criado para falar sobre filmes e séries e hoje eu começo uma pequena série de vídeos para alimentar a expectativa a respeito de John Wick 4 Baba Yaga, que estreia no Brasil no dia 23 de março e que eu já tive a oportunidade de assistir. A ideia desses vídeos é resumir todos os acontecimentos da saga John Wick, explicando um pouco também do porquê que esses filmes são tão importantes para o gênero de ação, para que você aí possa assistir ao quarto filme tranquilamente. Esses vídeos, obviamente, vão estar cheios de spoilers justamente para refrescar a memória de quem não lembra dos acontecimentos dos filmes anteriores ou também de quem vai saber, tá a fim de ver o quarto filme para aproveitar o hype e não quer ver nenhum dos filmes anteriores. Sem julgamentos aqui, eu tô aqui só para te ajudar. E por falar em ajuda, você aí do outro lado me ajuda muito, sabe como? Clicando no gostei aqui embaixo. É sério, isso ajuda muito o canal aqui a promover esse vídeo e fazer com que eu possa seguir produzindo vídeos assim. Então vai lá, clica que eu tô te esperando. Foi? Valeu! Nessa primeira parte aqui desse vídeo nós vamos falar, obviamente, de John Wick de volta ao jogo, como foi nomeado aqui no Brasil, que começa nos mostrando uma Nova York extremamente chuvosa, onde o protagonista que dá nome ao filme vive uma vida muito melancólica. Apesar dele morar numa mansão e ter um carrão na garagem, ele perdeu precocemente a sua esposa, a Helen, por causa de uma doença terminal. Isso só começa a mudar quando ele recebe na porta uma entrega que é uma cachorrinha, uma filhotinha de Beagle chamada Daisy, que a sua esposa deixou para ele para ser entregue póstumamente para que o John possa encontrar o amor novamente. De fato, isso é o que rapidamente acontece, mostrando mais uma vez o poder que os animais de estimação têm de enternecer até as pessoas mais brutas. Uns dias depois, com o cachorrinho a bordo do seu querido Mustang 1969, um carro que é de fato muito querido para o John Wick, né, interpretado pelo Keanu Reeves, eles param num posto de gasolina para abastecer quando eles são abordados por um trio de mafiosos, de criminosos russos, que ali naquele momento são liderados por um cara chamado Yusef, que é interpretado pelo Alf Allen. Ele começa a jogar a conversa fora com o John Wick, diz que gostou do carro e se oferece para comprar pelo valor que ele quiser. E o John Wick, obviamente, nega esse pedido e vai embora. Naquela mesma madrugada, esses três caras invadem a casa do John Wick, surpreendem ele por trás com uma pancada, ele fica meio que semi-acordado, eles roubam o seu carro e principalmente, de forma extremamente covarde, matam a sua cachorrinha na frente dele. Felizmente, se é que tem alguma coisa feliz num filme que se mostra disposto a matar cachorrinhos, não foi só a sua ira que foi despertada por essa cena, mas também a do próprio John Wick. E essa já é uma das grandes sacadas de John Wick. Nós começamos a ter uma dimensão da real natureza brutal e assassina desse personagem junto com o grande vilão da história. Isso acontece em dois momentos. Logo depois de roubar o carro do John Wick, o Yusef leva esse carro até a oficina do Aurélio, que é interpretado pelo John Leguizamo. E aí a gente começa a perceber também que o Yusef é filho do Viggo, um grande mafioso russo que controla boa parte do submundo do crime de Nova York. Mesmo assim, ao reconhecer que o carro pertence ao John Wick, o Aurélio não só se nega a aceitar o pedido, como dá um socão na cara do Yusef quando ele fica insistindo. Aí a gente é levado a pensar que, bom, o tal de Viggo vai lá e vai eliminar o tal de Aurélio sem pensar duas vezes. Mas, para nossa surpresa, quando o Viggo descobre toda a história, ele vai lá e faz a mesma coisa e bate no seu filho. Nessas duas cenas a gente vê uma inversão de papéis bem interessante. O protagonista fragilizado começa a se tornar cada vez mais ameaçador, enquanto que os vilões do filme vão se tornando cada vez mais insignificantes. É através da conversa do Viggo, que é interpretado pelo Michael Nyqvist, com o seu filho, que a gente começa a saber detalhes sobre o passado do John Wick. Ele conta que o John foi um antigo associado, um antigo contratado da família deles, um assassino profissional como ninguém, que ele era extremamente perigoso, extremamente hábil e que era conhecido como Baba Yaga, ou o bicho-papão, ou melhor ainda, como o homem que você envia para eliminar o bicho-papão. O Viggo ainda define o John como um homem de foco, que uma vez matou 3 caras sozinho num bar usando apenas um lápis.
Essa cena, por sinal, tem uma montagem muito legal, alternando o Viggo conversando com o filho, contando tudo isso, com o John desenterrando o próprio passado, literalmente. Ele, com o auxílio de uma marreta, ele vai batendo no chão, quebrando em pedaços o concreto da sua casa, onde ele havia enterrado as suas armas e as moedas de ouro, que são usadas como moeda de troca mesmo para contratar serviços dentro desse submundo do crime que a gente está prestes a começar a conhecer. Nessa mesma conversa, a gente descobre também que o John se aposentou em função de ter conhecido a sua esposa, a Helen, que morreu faz apenas alguns dias. Aí logo na sequência o Viggo liga pro John para tentar botar panos quentes nessa situação, mas do outro lado da linha ele só ouve a respiração do bicho-papão. Naquela mesma noite, o Viggo já manda o primeiro grupo de homens para tentar matar o John Wick na casa dele, onde ele está esperando com a sua roupa de guerra, terno e gravata. É então que, com quase meia hora de filme, a gente vê efetivamente a primeira cena de ação de John Wick de volta ao jogo. E essa primeira cena dá o tom de todas as outras cenas de ação que vão tornar a franquia John Wick uma franquia memorável para esse gênero. Ao longo de todas essas cenas, a gente vai perceber não só lutas muito bem coreografadas pelos atores ali presentes, como também poucos cortes que deixam tudo muito mais realista e muito mais envolvente, no melhor estilo Old Boy, que é aquele filmaço coreano de 2003, que é uma das grandes referências de John Wick. A história de John Wick é toda criada pelo roteirista, o Derek Kolstad, mas, obviamente, os méritos aqui dessas cenas de ação especificamente são todos do diretor, o Chad Stahelski, e até do produtor, o David Leitch, que mais tarde viria a dirigir Trem Bala, um dos filmes mais divertidos do ano passado. Esses dois caras, de certa forma, meio que estrearam nessas duas funções. Nesse filme, o David Leitch, inclusive, tem uma função de direção aqui em John Wick também, embora ele não tenha sido creditado, depois de eles terem passado a vida toda profissional trabalhando como dublês ou coordenadores de dublês. Inclusive, o Chad é o dublê do Keanu Reeves durante a trilogia Matrix. Continuando na história do filme, logo em seguida o Viggo vai até a casa do Marcus, que é interpretado pelo William Dafoe, um assassino profissional e amigo de longa data do John Wick, e oferece para ele $2 milhões caso ele traga a cabeça do Baba Yaga, coisa que o Marcus acaba topando, assim como todos os outros assassinos profissionais de Nova York. John Wick então vai até um hotel chamado Continental, que fica dentro de Nova York, que é uma espécie de refúgio de luxo, na verdade, porque é um baita de um hotel, para todos os assassinos profissionais do mundo poderem conviver, conversar, mas que tem algumas regras que precisam ser obedecidas. Por exemplo, é estritamente proibido fazer negócios, matar outras pessoas dentro das dependências do Continental. Apesar de ser um mundo de criminosos, esse mundo é também muito organizado e todo mundo ali respeita essas determinações. Afinal de contas, sem regras, nós somos todos animais, como gosta de lembrar o gerente do Continental, o Winston, que é interpretado pelo Ian McShane. Mas lá no hotel, o John Wick acaba descobrindo onde encontrar o Yusef e vai até onde ele está, que é uma festa chamada Red Circle, onde ele já chega matando um dos caras, um dos amigos do Yusef que invadiu a sua casa, roubou seu carro e matou seu cachorro, e matando também uma galera que está por lá, tanto para defender o Yusef como para tentar matar o John Wick. Ele mata todo mundo, mas não consegue pegar o Yusef nesse momento. O John volta para o Continental, onde ele é atendido pelo médico de plantão, porque um hotel voltado a criminosos e assassinos profissionais precisa sim ter um médico de plantão e um médico muito habilidoso. Enquanto isso, o Viggo aumenta para $4 milhões a recompensa para quem estiver disposto a matar o John Wick dentro das dependências do hotel, desrespeitando a regra máxima ali de convivência daquele estabelecimento. Quem topa essa empreitada é uma mulher chamada Perkins, interpretada pela Adriana Palicki. Ela é uma assassina profissional conhecida do John Wick já faz tempo, que invade o quarto de hotel dele. Ele só percebe a chegada dela graças ao Marcus, o seu amigo que aparentemente tinha topado matar ele, mas que está observando tudo de longe e alerta o John para a chegada da Perkins. O John vai até uma igreja, que na verdade é um esconderijo da gangue do Viggo, e queima um estoque grande de dinheiro que estava escondido ali. O John finalmente ataca o Viggo, matando boa parte dos seus homens, mas dessa vez ele acaba sendo capturado. Ele é acorrentado e quando finalmente o Viggo ordena a execução do John Wick, ele é novamente salvo pelo Marcus, que novamente observava tudo de longe com a sua sniper e ajuda o John a fugir. Ele vai mais uma vez atrás do Viggo, que dessa vez, sem ter saída, acaba entregando a localização do seu filho para poder salvar a sua própria vida. Ele também tira a recompensa de $4 milhões sobre a cabeça do John Wick. No esconderijo do Yusef, a gente vê mais uma vez uma bela sequência de ação que começa com o John Wick matando o outro amigo do Yusef que tinha invadido a sua casa, roubado seu carro e matado seu cachorro, e matando também mais um bando de gente, dessa vez até chegar no Yusef. E só uma fração de segundo antes que ele possa dizer
Ainda na meia hora final de filme, o Viggo, os seus homens e a Perkins surpreendem o Marcus, que está chegando em casa, e acabam matando ele por terem descoberto que ele ajudou o John Wick a se salvar. Mas a Perkins logo em seguida é morta pelo Winston, pelos seus homens, por ter desrespeitado a regra máxima do Continental e ter tentado matar uma pessoa ali dentro. Isso ajuda não só a dar, claro, um fechamento nessa ponta da história, mas também na construção dessa mitologia, desse submundo do crime que vai estar presente, como eu comentei, em todos os filmes dessa franquia. Logo depois, o Winston informa pro John Wick aonde ele pode encontrar o Viggo, que está tentando fugir de helicóptero. Mais uma vez, o John Wick mata a galera toda e no seu confronto final com o Viggo, uma briga de faca na mão, debaixo de muita chuva, claro, ele acaba matando o mafioso russo. O filme termina com o John Wick, depois de ter tomado uma facada durante a briga, invadindo um canil onde ele se automedica, se dá pontos em si mesmo, utilizando os utensílios veterinários que estão ali e libertando um cachorrinho de uma gaiola e levando ele para casa. John Wick foi um marco para o cinema de ação devido a alguns elementos que eu já citei aqui nesse vídeo, como as cenas de ação muito bem dirigidas e muito bem coreografadas. Inclusive, boa parte delas é feita pelo próprio Keanu Reeves, que não utilizou dublês em cerca de 90% das cenas do filme, segundo ele próprio. Mas outras questões também contribuem para isso, né? Como personagens envolventes, fragilizados, que acabam nos comovendo pelos seus dramas internos, personagens divertidos, que compõem ali os coadjuvantes do filme, e um uso de elementos estéticos bem interessantes, como a paleta de cores, sempre num neon bem carregado, e também o uso da chuva como forma de narrativa. Mas esse é um assunto para um outro vídeo especial que eu estou preparando sobre a saga John Wick, como é também o próximo vídeo aqui do canal, falando sobre o segundo filme, trazendo todos os acontecimentos de John Wick de 2017 e falando também sobre como o link com o primeiro filme foi muito bem feito, como as consequências dessa história acompanhada em 2014 seguiram dando pano para manga ali para o segundo filme, para o terceiro e até para esse quarto. Mas tudo isso é assunto para o próximo vídeo, para os próximos vídeos. Eu fico por aqui, era isso que eu tinha para dizer, eu espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Lembrando, se eu esqueci de alguma coisa, comentando o que achou desse vídeo e tudo mais. Até o próximo vídeo e tchau!